Ladra! Segurem essa vagabunda agora! A voz de Beatriz cortou o jardim como um estilete. Era uma ordem simples, pesada, carregada de desprezo. Fez as folhas das palmeiras tremularem, e o som do aspirador, que havia sido ligado no hall minutos antes para abafar conversas, cessou de repente. Mariana sentiu o gosto metálico da vergonha na boca antes mesmo do primeiro puxão nas cordas. Alguém lhe arrancou o pano da cabeça. O sol, alto e implacável, bateu no rosto dela como se quisesse lembrá-la de que não havia ombro amigo naquele dia. Apenas janelas de vidro, olhos brilhantes e o zumbido frio dos aparelhos da mansão. A figueira do jardim central era grande, um tronco grosso e rugoso que conhecia as estações e as festas, as voltas de poda do jardineiro, e pelos galhos os segredos que as folhagens guardavam. Agora, para Mariana, era uma coluna de tortura improvisada. As mãos amarradas, as palmas já marcadas pela corda, e o peito apertado contra um envelope que ela fazia questão de proteger com o corpo como se fosse um coração de outra pessoa. Beatriz estava impecável, como sempre. Sapatos de salto que cintilavam, vestido que parecia esculpido no tecido, o cabelo solto num caimento estudado que tornava sua fúria ainda mais performática. Ela apontou o dedo para Mariana e os seguranças que se moviam com uma calma estudada obedeceram sem hesitar. Um deles puxou o aspirador para o caminho e deixou-o parado, a mangueira como um braço morto sobre o gravado. Era um teatro onde os papéis estavam marcados de antemão. Beatriz a vítima ofendida, os empregados os culpados e humilhados, o patrão ausente, e a casa sempre a prova silenciosa de tudo. Mariana segurava o envelope contra o peito como proteção contra algo que ela não podia deixar ir. A carta vinha de longe, não apenas em distância. Vinha do passado do patrão, de um tempo em que havia mais humanidade naquela casa. Vinha escrita por mãos que entenderam o peso de certas palavras. Não era um pedaço de papel comum. Era história, era pedido de perdão, era uma última tentativa de redenção de um homem que havia acreditado, por um minuto, que deixar algo nas mãos de alguém humilde significava preservá-lo melhor do que em cofres. Ela pensou na mãe, na voz sussurrada que lhe disse anos atrás: proteja o que te confiam, nem tudo o que parece pequeno é sem valor. E mesmo enquanto a lama começava a sujar a barra de seu vestido simples, Mariana fechou os olhos e dobrou os joelhos, guardando o envelope junto ao coração. Ninguém naquelas horas poderia saber de que valor ele era, e talvez isso a tornasse ainda mais vulnerável. Dona Lourdes foi a primeira a tentar interferir. A cozinheira, com mãos de farinha e rosto sulcado de preocupação, saiu da cozinha com uma colher ainda na mão, os olhos úmidos. "Não façam isso", murmurou, uma frase que soou para poucos, abafada pelo sorrisinho cruel de Beatriz. Cíntia, a manicure, encolhia-se no corredor, a expressão dividida entre compaixão e medo. Seu João, o jardineiro, parou junto ao portão, encolhido como se as paredes de vidro o tornassem invisível e, por isso, incapaz de agir. Houve um momento de silêncio puro, como se a mansão prendesse a respiração. A água do sistema de irrigação, antes calma, começou a pulsar. Um clique mecânico, seguido de outro. A mangueira que atravessava o canteiro como uma serpente movia-se, encontrou a abertura e o jato, frio e regular, recortou o ar. Beatriz sorriu e levantou o telefone. Filmara tudo até ali. Talvez já imaginasse a repercussão. Um pequeno vídeo para os círculos dela, um post que confirmaria a versão de que a casa precisava ser limpa de parasitas. "Mostra para eles", disse Beatriz com a voz de quem revelou uma verdade sagrada. "Mostra o que essa gente faz quando acha algo que lhe pertence." Mariana escutou os passos pesados dos seguranças. Sentiu as cordas apertarem-se mais uma vez. O metal raspou na pele. O primeiro jato a atingiu no ombro, frio como uma faca. A água correu pela clavícula, desceu para a gola do vestido e encontrou o envelope. O peso do papel, molhado, ameaçou se desfazer. Ela o agarrou como se agarrasse uma promessa. Dobrou o corpo, escondeu a carta novamente. "Eu não solto", repetiu para si, uma frase quase sem som, uma oração privada que ninguém ali entenderia. O irrigador funcionava em ciclos, como uma máquina de tortura que não tinha rosto. A água batia agora mais próxima, transformando o gramado em pequenas trilhas de lama. O som era um tambor rítmico que marcava a exposição daquilo que Beatriz queria dizer publicamente. Seu controle, sua impunidade.
Pessoas lá dentro, convidados, parentes que viriam mais tarde para o almoço de celebração do noivado, poderiam ver a cena através das janelas envidraçadas. Beatriz pensou nisso, e seu sorriso cresceu. Mariana lembrava do homem que escrevera a carta. Chamava-se Miguel, fora o mordomo antes do atual, um homem de gestos simples e de uma honestidade áspera que, por um breve período, foi como um pai para Daniel. Antes de morrer, Miguel passara para Mariana uma última tarefa: guardar aquilo que não era apenas dele, mas que pertencia, em verdade, a quem carregava um nome no sangue. Não deixe que rasguem o que é de um menino, disse Miguel, com as mãos trêmulas, e depositou o envelope nas mãos calejadas de Mariana. Na cabeça de Mariana, a ordem era um juramento. As coisas naquela casa havia vezes em que se moviam em círculos previsíveis. O patrão ausente, as festas, as noivas com posse e zelo por cada canto. Mas também havia laços discretos. Daniel, embora distante, fitava Mariana com um respeito silencioso que brotara da infância, ou do que restava dela. Ele era o único que nos últimos anos procurava saber se o suco da manhã havia sido servido ou se a toalha estava bem dobrada. Pequenos gestos que, para Mariana, falavam mais do que as palavras oficiais. Por isso, a acusação de Beatriz a feriu não apenas fisicamente, feriu uma confiança que parecia pairar sobre o ambiente. Quando as cordas apertaram pela terceira vez, o envelope tremeu. A água passava, e enquanto as primeiras camadas começaram a ceder, Mariana fez algo que ninguém ali esperava. Abriu a boca e gritou, não por socorro, mas por intercessão. Por favor, disse ela, com a voz embargada pela água e pela lama. Não rasguem, é do seu Miguel. Beatriz riu. O riso dela atravessou o ar como cortante vento de inverno. Do meu Miguel, repetiu com ironia. Desde quando as memórias dele viraram um privilégio de empregada? Houve um movimento entre os empregados. Alguns desviaram o olhar, outros ignoraram. A cena era clara. Beatriz marcava território, e todos na casa sabiam que desafiar a noiva era um risco. O mordomo, seu Alberto, que normalmente falava com um tom moderado e decidia pequenas questões domésticas, aproximou-se apenas para dar ordens secas, com a boca cerrada. Ele era produto de anos de servidão e sabia que o poder, nas grandes casas, sempre favorecia quem usava as joias e os nomes certos. Mariana, porém, tinha algo que não era palpável e que naquele momento funcionava como resistência. A carta que ela guardava não era só envelope e papel, era a memória de uma pessoa, era o que Miguel quis que Daniel tivesse. Era também para Mariana uma espécie de verdade que precisava ser preservada, mesmo que isso significasse sacrificar sua dignidade. Ela sentiu a água subindo, gelada, e apertou o papel contra o peito com toda a força de seu corpo já moído de trabalho e anos de silêncio forçado. O telefone de Mariana tocou. O som era seco, uma campainha insignificante entre os jatos e as ordens. Pelo visor, apareceu o nome da irmã dela. Um sopro de esperança atravessou a garganta ferida de Mariana. Talvez alguém soubesse, talvez houvesse ainda uma possibilidade de socorro que não dependesse do patrão. Ela tentou mover a cabeça, o sangue latejou nos ouvidos. O irrigador azedou a Ellie como uma chuva que não vinha de nuvem alguma, mas de mão humana. E o celular continuou a tocar. Beatriz voltou-se para Cíntia, que segurava o telefone escondido como se fosse uma arma. Vai lá, registra tudo, disse a noiva. Quero que isso circule, que as pessoas vejam que a casa não aceita ladrões. Cíntia, com a face pálida, levantou-se, hesitou e acabou aproximando o telefone com as mãos trêmulas. A luz do visor iluminou o rosto de Mariana por alguns segundos, antes da câmera se fixar numa imagem inconclusa e tremida. O vestido, a lama, as cordas. Dona Lourdes fechou os olhos, não tanto por medo quanto por dor, e não foi o único. O silêncio novamente tomou conta, pontuado apenas pela água. Ninguém naquele instante percebeu o jardineiro mexer-se com lentidão para a casinha de ferramentas. Nem percebeu o mordomo enfiar a mão no bolso do paletó, como se procurasse algo além de uma autoridade. O que importava para Beatriz, para os seguranças e para a plateia que se formava nas janelas era a humilhação pública, a declaração de poder. Para Mariana, o que importava era um envelope,
que, apesar de tudo, permanecia seco junto ao centro de seu peito. Um pequeno santuário seco em meio ao alagamento. O tempo começou a fazer estranhos, minutos que poderiam ser horas, e segundos que se esticavam como borracha. Alguém chamou o nome de Daniel no meio da confusão. Hélio, o motorista, saiu correndo para o portão, a chave tremendo na mão. Ele está no aeroporto, alguém disse. Ele ainda não voltou do encontro? Perguntou Dona Lourdes à sombra da porta. A ideia de que Daniel pudesse estar longe e que por isso a casa se dissolvesse numa pequena barbárie deixou um gosto amargo. Mas havia uma outra possibilidade que crescia. E se ele chegasse e encontrasse tudo pronto? A prova, a humilhação, o vídeo circulando. O pensamento cortou. No carro que percorreu a cidade em direção à mansão, Daniel sentia o ar como se fosse algo que não lhe pertencesse. O dia que começara como organizado e previsível desviara de rota. Ele pensava em reuniões, em números, nas responsabilidades que o dinheiro trazia, e em contrapartida pensou em coisas que para os outros poderiam ser insignificantes: o sorriso único de Mariana, o jeito que ela dobrava toalhas com precisão, o dia em que Miguel lhe entregou uma velha Polaroid e disse: "Guarde o menino", como se esse ato de guardar fosse um ato de fé. O telefone dele vibrava no bolso. Haviam mensagens cruzadas, pessoas perguntando sobre o almoço, sobre a lista de convidados. Entre elas, um recado conciso do mordomo: "Há um problema no jardim. Vou ligar quando souber." A leitura do recado provocou um pequeno tremor que Daniel preferiu disfarçar com um gole de café. Ele marcou a reunião, ligou para o motorista e pediu que acelerassem. No caminho, olhou para fora pela janela e notou as sombras alongadas das árvores, o cinza da cidade que se movia como um lençol. Um pressentimento começou a crescer em seu peito, ainda que mal definido. Era um desconforto que não vinha de números, mas de algo mais antigo, uma intuição que lembrava um fio solto no tecido de sua vida. Enquanto isso, na casa, Beatriz montava seu espetáculo. Tinha juramento firmemente plantado: expulsar Mariana sem piedade. A noiva sabia exatamente como tocar nas certezas mais frágeis: a vergonha alheia, o medo de perder emprego, a posição social. Ela olhou para o anel no dedo e o apertou como se nele estivesse o poder de transformar o mundo. "Ele precisa saber que eu cuido da casa", disse ela em voz baixa, mas suficiente para que alguns ouvissem. Para Beatriz, manter a imagem do lar intocável valia qualquer agressão. Era isso, acima de tudo, que definia sua fúria. O jardineiro que testemunhara a cena do fundo do terreno aproximou o carrinho de ferramentas. Seu João tinha uma calmaria que vinha de anos de convivência com plantas. Sabia quando um broto precisava de água e quando deixá-lo solo. Observou a cena de longe. As cordas, a água, o corpo encolhido. Sentiu uma pontada. Não era a primeira vez que a casa tirava a dignidade de alguém. Recordou de uma manhã em que Mariana trouxera para ele um pedaço de pão extra, em silêncio, como se fossem cúmplices, e do dia em que Miguel lhes chamara de família. Agora esse senso de família parecia um insulto, uma memória remota. Mariana tentou retomar o fôlego. A água, gelada, atravessava as camadas do vestido e chegava ao envelope, que teimosamente permanecia intacto. Havia algo quase milagroso naquela manutenção de seco dentro de molhado. Um círculo de ar, uma bolsa de proteção feita pela sua própria respiração e pelo posicionamento do corpo. As cordas cortando a pele não permitiram que ela movesse as mãos para abanar o envelope. Então usou o corpo, o calor humano para criar esse círculo seco. Isso, mais do que força física, era uma vontade endurecida pelo que se prometera a Miguel. Ela repetia mentalmente o nome de Daniel, como se isso fosse uma senha que lhe deveria conceder clemência. Um dos seguranças, com a cicatriz no rosto, aproximou-se mais e bateu na mão dela com a intenção de fazer com que soltasse o papel. Foi um gesto que atravessou a diferença entre violência e controle. O barulho do tapa reverberou e o número de testemunhas internas se contraiu. Dona Lourdes tentou disputar com o guarda. Aproximou-se, mas foi empurrada com uma cortesia brutal que anulou sua voz. "Saia daqui", ordenou o segurança, com indiferença, e o protetor da casa voltou a se impor como se o corpo fosse apenas um volume desimportante. O celular de Mariana havia parado de tocar. O silêncio que se seguiu foi cruel. Ela entendeu naquele instante que nem todo o resgate seria imediato, que a casa, com suas paredes altas, seus quadros e espelhos, preferia preservar sua ordem a ouvir histórias.
e que ela, no fundo do jardim, era apenas uma peça de cena. Ainda assim, ela não soltaria a carta. Dentro do carro, Daniel apertou a manopla do volante com um aperto que tornou as juntas brancas. Hélio trafegava pelas ruas com cuidado, mas a ansiedade no ar alastrava-se como óleo. Havia algo incongruente entre a pressa de Daniel e a civilidade da rua, um pedaço de mundo onde beleza e brutalidade se tocavam sem aviso. Ele se perguntava, sem pensar em termos de poder ou de patrão, o que poderia significar a palavra problema escrita pelo mordomo. Ao mesmo tempo, seus pensamentos retornavam por instinto àquela carta que, sabe-se lá por qual razão, Miguel insistiu que ficasse protegida. Era uma curiosidade que agora se tornava pressentimento. Mariana, sentindo que a água avançava, escutou o barulho de um carro ao longe. Aos poucos, o coração dela bateu de um modo diferente. Não mais o ritmo do esforço físico, mas o do alerta. E se fosse ele? E se finalmente alguém descortinasse a cena e enxergasse o que estava sendo feito? As pupilas se abriram. A visão ficou mais nítida apesar da água. Havia pessoas na janela da casa, olhos que deviam aplaudir ou condenar. Beatriz levantou a cabeça e, em vez de aliviar, sorriu para a câmera do telefone com a certeza de que ali construía-se a narrativa que queria. O som do portão levantando-se ecoou pelo jardim como o começo de um trovão. Hélio estacionou com pressa controlada, e Daniel desceu do carro com passos rápidos, a gravata indecisa. Ele atravessou a entrada com a passada que o dinheiro lhe dava, um gesto que, nos grandes centros, abre portas e corações sem esforço. Mas naquele dia, cada passo parecia atravessar uma tênue camada de tempo e culpa. Ao entrar, notou à distância a plateia que se juntara nas janelas e o ombro tenso de seu Alberto na porta. Um murmúrio percorreu o hall, e o brilho do sol fez o jardim parecer mais cruelmente iluminado. "O que está acontecendo?" perguntou Daniel, tentando manter o tom firme, mas a garganta arranhando com a incerteza. Beatriz, com o telefone ainda na mão, ergueu a cabeça e sorriu de forma triunfante. "Ele chegou", disse ela como se anunciasse a chegada de um convidado ao seu próprio banquete. "Parece que o patrão vai ver como a gente limpa a sujeira." O nome de Miguel ecoou de novo na cabeça de Mariana, enquanto o aperto aumentava. A carta tremia, inabalável, como se as palavras escritas ali tivessem força própria. O som de passos rápidos veio da direção do portão. O coração de Mariana disparou. A água bateu com mais intensidade. Havia um momento em que tudo poderia mudar. Uma palavra, um gesto, um olhar. Daniel atravessou o corredor com a pressa de quem pressente o perigo. E a casa, por um instante, ficou suspensa. Ele ouviu fragmentos, risos contidos, o som mecânico do irrigador, um grito abafado. A imagem que alcançou antes de ver detalhes foi um quadro incompleto. Corpos, sombras, o brilho de um telefone. A sensação de que algo essencial estava sendo roubado apertou-se. O passado, a dignidade de alguém, a própria possibilidade de justiça. E então, antes que pudesse se deslocar mais perto, para que a visão se abrisse por completo, antes que a luz revelasse cada detalhe, o jardim pareceu enquadrar-se em volta dele, como em um filme prestes a congelar. Alguém o empurrou para o lado de uma palmeira. A água continuava a cair num ritmo hipnótico. Os olhares se voltaram. Mariana sentiu por dentro que algo novo chegava. Passos decididos. Uma respiração que não era a dela. Apesar do cheiro de perfume e da lama, algo atravessou o ar. A promessa de um olhar que conhecia a verdade, por tê-la visto nascer décadas antes. Ela recuou um pouco, não por medo, mas porque a pouca força que lhe restava queria dividi-la entre conservar a carta e levantar os olhos. O corpo estava ferido, mas a mente aguda. O som do telefone de Beatriz cessou. O silêncio caiu novamente, pesado, como se o jardim segurasse a própria fala. Daniel avançou mais um passo, atento a cada movimento. A tensão no ar tornou-se sólida, uma placa de vidro que, a qualquer momento, poderia quebrar. Foi nesse instante que o tempo pareceu comprimir-se para todos. A água batendo, o vento nas folhas, as vozes negligentes, e a sensação íntima de que algo logo se revelaria.
Ele estava a poucos metros quando sentiu uma falta de compreensão que, por segundos, o fez parar. Por que aquela cena no próprio jardim? O sinal de GPS deixara-o sem desculpas de atraso. A carta, na memória, mordia-lhe a curiosidade. Hélio tocou-lhe no ombro, a respiração curta. Estão filmando, falou baixo. Daniel sentiu o estômago revirar. O nome de Miguel veio-lhe à boca. O rosto de Mariana, molhado de água e lama, enfim se abriu diante de seus olhos. E tudo o que estava por vir parecia prender-se a um único instante, aquele em que a distância diminuía, e a verdade, ainda embrulhada em papel, talvez se pusesse à prova. No entanto, antes que Daniel pudesse alcançar totalmente a cena, antes que pudesse tocar e perceber o que havia por baixo da água e das cordas, a narrativa deu uma breve guinada. Um ruído vindo do interior da casa. Um som abrupto que fez as cabeças virarem em sua direção. Algo tão pequeno quanto um copo quebrando, ou tão grande quanto uma inscrição digital, começava a se formar no ar. A expectativa. Mariana, com o corpo arqueado, sentiu cada segundo como se fossem pungais de frio. O círculo seco que guardava o envelope, esse núcleo intacto no centro da humilhação, parecia resistir por conta própria. Ela tornou a apertar o papel contra o peito e, dentro de si, fez uma promessa. Se fosse possível, ela entregaria a verdade com vida, mesmo que essa vida estivesse coberta de lama e dor. Os passos de Daniel encurtaram a distância. O jardineiro ficou parado, as mãos impregnadas de terra, testemunha contida. O telefonema, que continuava mudo no bolso de sua camisa, vibrou uma vez, e depois nada. E quando Daniel finalmente estava a ponto de atravessar a sombra que a figueira projetava no gramado e revelar tudo, talvez a carta intacta, talvez a prova física que derrubaria a farsa, algo ocorreu que mudou o ritmo do instante. Um segundo som, uma troca de olhares, um movimento que prometia, de modo incerto, a solução ou a tragédia. A casa suspirou, e o jardim com as suas testemunhas aguardou. A casa suspirou, e o jardim com as suas testemunhas aguardou. Daniel atravessou o gramado com passos que não pareciam os seus. Era como se um outro corpo o comandasse, menos calculista, mais urgente. O perfume caro ainda paiava no ar, mas o cheiro de terra molhada e de tecido encharcado ingeriu tudo. Quando ficou diante da figueira, a imagem que encontrou congelou-o por um segundo. Mariana encolhida, a pele marcada pela corda, os olhos fechados entre a lama e o jato que batia sem piedade. Ao redor, rostos curvados nas janelas como se olhassem um espetáculo planejado. Beatriz ergueu o telefone com o sorriso de sempre, mas o riso estalou como vidro chacoalhando quando Daniel simplesmente olhou para ela. Ele não falou de imediato. O corpo inteiro dele empurrou a distância entre a ordem e a realidade. Hélio estava ao lado dele com a respiração suspendida e a chave na mão. Seu Alberto atrapalhado, a face pálida de quem observava o próprio mundo ruir em sigilo. Quando Daniel se agachou e viu o papel, não ainda exposto porque Mariana o mantinha colado ao peito, notou algo impossível à primeira vista. Um círculo de terra seca, exatamente abaixo de onde o envelope repousava contra o corpo. A água havia corrido por toda a parte, mas ali, um pedaço de chão estava inexplicavelmente sem gota, como se um pequeno altar de ar e calor tivesse se mantido intacto enquanto o resto do jardim se transformava em lama. O coração de Daniel apertou. Era mais do que uma imagem, era prova, era lógica que não dependia de palavras. Ele estendeu a mão, sem tocá-la primeiro, como se o gesto pudesse quebrar algo frágil. Mariana abriu os olhos com um esforço imenso. Por trás da lama, ela viu o rosto dele, e naquele segundo, todas as pequenas atenções que ele lhe dedicara em tantos anos vieram à tona. Uma bandeja deixada com cuidado, um remédio trazido sem alarde, o jeito como ele sempre perguntara, por descuido afetivo, se ela precisava de algo. Não, sussurrou ela, antes que ele tocasse. Havia firmeza no som. Não deixo cair. Daniel sentiu um gelo atravessar o peito. Ouviu a voz de Miguel, numa lembrança que não sabia de onde surgira. Guarde o menino. A carta, o único elo com um passado que poderia desfazer uma mentira, estava ali, e o círculo seco confirmava que algo real e decisivo existia. Ele tirou do bolso o celular, mas não para filmar, apenas para checar o visor e depois guardá-lo. Olhou em volta, buscando ferramentas, testemunhas,
um modo de desfazer a humilhação sem transformar o jardim numa arena de retaliação. Seu Alberto, com as mãos trêmulas, aproximou-se e murmurou algo sobre a chave do gabinete de primeiros socorros. Hélio, por reflexo, trouxe um casaco, e o jardineiro, seu João, que até então ficara imóvel, ofereceu uma tesoura de poda que sempre carregava no cinto. Daniel não cortou a corda com agressividade, retirou-a com a precisão de quem quer que o corpo volte a ser humano, e não propriedade. Quando a corda cedeu, o som foi de um nó desatado dentro de todas as pessoas ali presentes. O frio que dominava Mariana era visível, tremores, dentes batendo, pele pálida. Daniel a pegou nos ombros, tirou o vestido encharcado com cuidado. Não havia pressa sexual, havia pressa de aquecer, de devolver. Cobriu-a com o casaco e a abraçou com força desajeitada, como se aquele contato pudesse transferir calor e dignidade. Ele falou pouco. Suas ações eram o que importava. Mandou Hélio correr para dentro e trazer toalhas, ordenou ao mordomo que chamasse um médico e falou alto, pela primeira vez com autoridade cortante. Parem com isso. Peguem o telefone dela. Guardem tudo. Ninguém sai da casa até a polícia chegar. Beatriz, com o rosto funcionando como máscara que começava a rachar, tentou falar. Tentou recitar a mesma frase que usara para armar a história, mas as palavras soaram estranhas. Os convidados, ainda presos às janelas, trocaram olhares confusos. O jogo havia mudado de mãos. Cíntia deixou cair o telefone por instinto e tentou tampá-lo com a palma da mão, como se pudesse impedir o que já fora gravado. Dona Lourdes aproximou-se e finalmente tocou o ombro de Mariana, com dedos que tinham habilidade para ferir e para curar. Daniel pegou o envelope da mão trêmula de Mariana. O papel estava protegido pelo calor do corpo e por uma dobra que, apesar de molhada nas bordas, mantinha o centro perfeito. Ele abriu com o cuidado de alguém que atendeu a um chamado íntimo, e assim que a carta veio à luz, uma memória que, qual era seu conteúdo, palavras de Miguel talvez, ou um bilhete com uma confissão, pareceu delinear-se na cara de Daniel com a clareza de uma lâmina. Ele leu em silêncio, e cada sílaba lida queimava nele como se tivesse sido escrita agora. É do Miguel, disse ele firme, sem a angústia que poderia parecer apelo. É do Miguel, e é para mim. A maneira como falou desarmou Beatriz. Não havia tom de indulgência, apenas a revelação objetiva de uma verdade. Ela ergueu-se como quem é pego em falha e, por reflexo, tratou de manter o teatro, levantou o queixo e disse fria. Isso não prova nada. Ela poderia ter pego isso quando quis. Mas havia algo mais. Do interior da casa veio a voz de Cíntia, baixa, envergonhada, mas incontornável. Eu filmei. Eu ia postar. Tenho o vídeo. Cíntia estendeu o telefone. A imagem era tremida, mas mostrava tudo. O rosto de Mariana, o jato, o riso de Beatriz, e nas primeiras sequências, a própria mão de Beatriz puxando o aspirador para o caminho, a expressão de comando. Daniel respirou fundo e pegou o aparelho. A filmagem, junto com o envelope, eram peças que, unidas, desmontavam a narrativa construída por Beatriz. Havia ainda a possibilidade de explicações, de retorções, mas a combinação daquele círculo seco e da prova em vídeo era demasiada para ser ignorada. Ele olhou para Beatriz. A noiva, que sempre se alegrara em transformar a vida alheia em espetáculo, empalideceu. O sorriso se desfizera. Havia no vestígio do rosto dela um medo novo, a mesma sensação que as vítimas haviam sentido durante as horas em que aquecimento e frio se alternavam sobre a pele de Mariana. Um medo que vinha da perda de controle. Chame a polícia, ordenou Daniel calmamente. A ordem entrou no ar como sentença. E depois quero que saiam da casa. Agora. Hélio correu para dentro. O som de passos e de portas foi rápido. Seu Alberto pegou o telefone e discou. Beatriz tentou resistir. Fez uma última tentativa teatral de explicar aquilo como um mal-entendido, mas seus argumentos caíam vazios. O público das janelas começava a dispersar, e a câmera do telefone de Cíntia continuava registrada, agora como prova. Enquanto esperavam, Daniel sentou ao lado de Mariana no banco molhado, segurando a mão dela. Não disse que a justificaria com palavras grandiosas. Ofereceu ações, um casaco cerco, promessas práticas e, talvez o mais importante, a certeza de que aquilo não terminaria ali, quieto, na lama. Ele pediu a seu Alberto que salvasse o vídeo, que copiasse para um pendrive, que registrasse tudo formalmente. Ordenou que ninguém tocasse nos telefones alheios, para evitar manipulações. A chegada da polícia foi mecânica e silenciosa. Alguém abriu a porta com cuidado e 2 policiais, de rosto sério, tomaram conhecimento do ocorrido. Hélio depositou o pendrive nas mãos de Daniel, que já havia pedido para que o mordomo guardasse a carta em local seguro. O delegado fez perguntas contidas, e Beatriz,
Confrontada com as filmagens e com a evidência óbvia do corpo molhado e do círculo seco, começou a perder fôlego na versão que havia construído. Não houve gritos, apenas o som de uma verdade desmoronando. O primeiro socorro chegou antes da investigação formal. O médico constatou hipotermia leve, cortes superficiais, sinais de contusão nas cordas. Tratou Mariana com profissionalismo, cobrindo-a com cobertores térmicos, aplicando compressas mornas e medicação para a dor. Enquanto o médico trabalhava, Daniel ficou ao lado, perguntando o que poderia fazer, quais eram as necessidades imediatas. Ele era objetivo: arcar com custos, garantir a segurança, abrir processo. Mariana, em sua lucidez, pediu apenas que se cuidasse de sua mãe se algo acontecesse e que guardassem o que restava do passado de Miguel. Depois de tudo aquilo, quando a polícia colheu declarações e anotou nomes, Daniel chamou todos para o salão principal. Pediu que todas as pessoas presentes permanecessem, enquanto se esclareciam os fatos. Beatriz tentou sair. Ele a segurou pelo braço. Não com violência, mas com a firmeza de alguém que não permitiria que ela sumisse com a narrativa. "Você não sai", disse ele. "Não hoje." Havia uma fatia de vergonha crescendo entre os convidados. Algumas vozes que antes riam baixinho já não sabiam onde olhar. Daniel fez algo que seria lembrado por meses. Retirou o anel que Beatriz usava, um símbolo da promessa que a casa celebraria. Sem teatralidade, apenas com a mão que tremia pelo choque de realidade, ele depositou o anel sobre a mesa de centro e falou: "Isto não representa mais nada aqui." Beatriz arregalou os alhos. Aquilo, o gesto público e sem retorno, foi uma expulsão simbólica que queimou reputações mais do que qualquer comentário. Não houve soco, houve exclusão. O anel, que ela pensara ser inviolável, foi reduzido à peça de metal esquecida numa mesa. Ela tentou recuperar a posse, mas a mão de Daniel foi firme. Chamou-se um motorista para levá-la. Não seria uma prisão, mas seria a dissolução da imagem que ela construíra. Não era vingança, era consequência. Nos dias que se seguiram, a história ganhou corpo nas redes sociais, primeiro como rumor, depois como provas divulgadas por aqueles que não queriam ver a verdade oculta. Beatriz teve seu noivado desfeito em público. Marcas que patrocinavam festas cancelaram contratos e alguns conhecidos se afastaram. O processo judicial começou com o boletim de ocorrência e com as imagens em mãos. Ninguém falou em justiça instantânea, porque a lei é lenta e precisa, mas a pressão social existia. As testemunhas que antes temiam perder empregos começaram uma a uma a depor de maneira a confirmar a narrativa. O vídeo de Cíntia, as imagens das câmeras da portaria que seu Alberto revelou, o registro médico, o envelope intacto. Mariana passou por dias de cuidados. Hélio e o mordomo cuidavam das necessidades logísticas. Dona Lourdes ficou a seu lado como uma mãe que voltara da cozinha para tomar conta. Daniel visitou-a todos os dias nas primeiras semanas. Não houve gestos românticos além da solidariedade. Ele ofereceu emprego formal, direitos, assinatura em documento que garantia a estabilidade e deu ordens expressas para que não houvesse retaliação por parte de nenhum funcionário. Ele também procurou a irmã de Mariana, assegurando escolaridade para a sobrinha e suporte médico. Pagou despesas, não como caridade desdenhosa, mas como restituição e recuperação de dignidade. A carta de Miguel foi emoldurada. Daniel insistiu. Não foi para exibir poder, foi para preservar a memória que havia sido alvo de violência. Colocou a moldura em um corredor da casa que agora, discretamente, tornara-se um local de lembrança. Não de festas, mas de reconhecimento. Mariana recusou a princípio. Disse que não queria se expor. Porém, quando viu o lugar onde a carta ficaria, junto a uma placa que mencionava o nome de Miguel e a palavra verdade, algo nela aquietou-se. Aceitou a moldura não como prêmio, mas como selo de que algo havia sido reparado. As semanas seguintes foram de cuidados e de pequenos triunfos práticos. Daniel assinou documentos que garantiam aumento salarial, festas planejadas e um plano de saúde para Mariana e sua mãe. Seus amigos, antes indiferentes, agora olhavam com outra cara para a casa. Alguns tentaram defender Beatriz, outros ficaram em silêncio. A imprensa requentou o assunto, e cada matéria acrescentava camadas, vídeos, depoimentos, a carta emoldurada que circulava fotos. A reação pública foi misturada. Havia indignação, claro, mas também curiosidade e imediatismo, como nos casos modernos em que o privado se transforma em espetáculo. Daniel, percebendo o perigo de que a história virasse entretenimento, tomou cuidado para manter o foco no humano, cuidar de Mariana, garantir procedimentos legais. Evitou entrevistas vazias. Mariana, por sua vez, teve que enfrentar dias em que o corpo reagia,
insônia, pesadelos, tremores quando ouviu água corrente. A dor física foi se reduzindo com o tempo, mas a memória se fazia presente em gatilhos, o som de um aspersor, uma risada alta, um telefone tocando repetidamente. Com acompanhamento psicológico, começou a retomar rotinas pequenas que antes pareciam impossíveis. Caminhar no parque com Dona Lourdes, ir ao mercado, conversar com Cíntia. Ela aceitou a pulseira que Daniel queria dar. Não era joia de ostentação, mas uma fita simples com um pequeno pingente, uma concha que lembra a proteção. Ele encomendou também um banco no jardim, com uma placa discreta que dizia: "A memória é responsabilidade de quem a recebe." Mariana sorriu com isso. Era simbólico, mas também prático. Um lugar para pausar. Houve quem questionasse as motivações de Daniel, se era a reação tardia de um homem que demorava a ver as contradições que existiam debaixo do próprio teto. Havia certa verdade nisso, mas a mudança de postura dele foi tão evidente que muitos não puderam negar. A transformação que o público reconheceu não apaga os anos de distância, mas serviu para algo. Ele se colocou entre a agressão e a vítima, e nos processos sociais que viriam a seguir, isso contaria. O caso avançou em tribunais de mídia e depois em processos mais sérios. Beatriz foi acusada por agressão e constrangimento ilegal, acusações que não encerram tudo, mas definem limites legais. A defesa tentou questionar a realidade das provas, mas a combinação da filmagem, das imagens da portaria, do depoimento médico e da própria carta emoldurada tornou a contestação frágil. A justiça que conclui em condenações e a justiça que se constrói em perdas. Beatriz perdeu a festa, o status, a garganta mansa que usava para impor humilhação. Foi obrigada a enfrentar um processo que expôs seus atos e a levou a um afastamento social. A casa, antes palco de sua afirmação, tornou-se palco da sua ruína. 6 meses depois, o jardim tinha outro ar. O canteiro ao redor da figueira fora refeito, não para apagar o que aconteceu, mas para lembrar. O banco encomendado por Daniel estava ali, com uma placa discreta, em memória da coragem de quem protegeu a verdade. Ao lado, a moldura com a carta de Miguel pendia numa pequena capela improvisada, próxima à entrada da biblioteca, longe das festas, perto dos livros que contam histórias de pessoas que resistiram. A casa parecia mais silenciosa, menos arrogante. Isso para alguns era reconfortante, para outros apenas sinal de uma temporada que havia passado. Na inauguração discreta daquele canto, diversos presentes estavam. Dona Lourdes segurando a mão de Mariana, o jardineiro com as ferramentas limpas, seu João com olhos úmidos, Cíntia escondendo o sorriso tímido por trás das mãos, e Daniel, que não quis estar em destaque. Havia jornalistas nas calçadas, claro, mas a cerimônia foi feita para poucos. Mariana subiu no banco e por um momento ficou imóvel, como se medisse o espaço entre o que fora perdido e o que restava. Com a carta emoldurada ao lado, ela leu em voz baixa, e havia entre as palavras lidas uma espécie de cura que não corrige o passado, mas que exige responsabilidade. "Obrigada", murmurou ela, sem alarde, e olhou para Daniel. Havia algo naquela cena que não se parecia com um conto de compensação perfeita. Havia cicatrizes, e elas ficariam. Havia companheirismo, mas não um romance fabricado como solução. A relação entre Mariana e Daniel era agora de reconhecimento. Ele reconhecera o erro de não ter visto antes, e ela reconhecera, aos poucos, que o homem podia agir para reparar. Não era um contrato de amor, era um pacto de dignidade. Beatriz permaneceu por um tempo como nome nas colunas sociais, depois como exemplo do que não se deve fazer. Seu ostracismo social foi um castigo público, mas a narrativa pública deixou claro que punições simbólicas não substituem reabilitação pessoal. Algumas pessoas pediram desculpas públicas, outras alegaram medo e explicaram suas ações como erro de quem se protegeu. A vida da casa foi recompondo-se em torno de novos limites, mais cuidado na gestão das confidências, mecanismos formais de denúncia e regras claras sobre o que jamais poderia voltar a acontecer. Mariana retornou ao trabalho depois de um afastamento breve.
Assinou o contrato que lhe garantia segurança, mas recusou a primeira proposta de demissão simbólica com compensação que alguns sugeriam. Preferia seguir vivendo sua rotina porque ali havia sua independência. Aceitou, no entanto, uma cadeira nova. Além de faxineira, passaria a coordenar o setor de organização doméstica, com registro e horários mais dignos. Recebeu também, com resistência à generosidade, um envelope com recursos para a mãe, que usaram para reformar a casa em que viviam. Esses atos não apagam a violência, mas trouxeram um alívio prático que a ajudou a respirar. As noites de medo não desapareceram de imediato. Ainda havia sonhos com água e cordas e jatos. Às vezes, ao ouvir o som de um aspersor no parque, seu corpo reagia. Mas havia também outra coisa: visitas a Miguel, lembranças de sua voz gravada nas palavras da carta e a certeza de que preservara algo mais que um papel. A carta, agora emoldurada, passou a ser lida por outras pessoas que ali entravam. Era um ponto de memória, não de prova apenas, mas de lição. O gesto final, que selou parte daquela reparação, veio em silêncio. Numa tarde de outono, Daniel aproximou-se de Mariana com um pequeno embrulho. Era uma pulseira simples, com um pingente em forma de folha. Ele não fez discurso, nem precisava. Colocou a pulseira no pulso dela. Mariana olhou para o pingente, depois para ele, e sorriu com uma mistura de suspeita e alívio. Não era um presente que prometesse futuro. Era um símbolo de que algo havia mudado. Para lembrar que há alguém que vai tentar fazer o certo, disse ele, contido. Ela tocou a pulseira e murmurou algo que era agradecimento e advertência ao mesmo tempo. Depois deram as mãos, não porque o gesto selasse uma nova aliança íntima, mas porque, enfim, alguém da casa assumia a responsabilidade por aquilo que fora feito ali. O banco no jardim, a carta emoldurada, a pulseira, tudo isso era um conjunto de pequenas restituições que, somadas, tentavam costurar a dignidade rasgada. No fim, o que o milionário havia encontrado no jardim, a faxineira presa, a carta intocada, o círculo seco, virou algo maior do que choque ou escândalo. Tornou-se ponto de partida para conversas que a casa não tinha antes, sobre respeito, sobre poder, sobre quem tem voz. Não apagou o dano, mas sinalizou que a verdade, quando provada, obriga a atitudes, e a justiça, quando lenta, às vezes encontra na exposição pública e na responsabilidade privada o caminho para, ao menos, não repetir. Quando a história entrou em conversas de ônibus, em grupos da vizinhança e em comentários, muitas perguntas surgiram. Se ele fez o suficiente, se a punição fora adequada, se a sociedade reage de forma justa. E é justamente essa pergunta que fica para quem ouviu tudo. O que você faria no lugar dele? Será que um gesto de poder substitui anos de negligência? Será que a restituição pública é suficiente para curar um corpo e uma memória? Não há respostas fáceis, apenas consequências. Se esta história prendeu você, deixe um comentário. Você acha que Daniel fez o suficiente? Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre dignidade e responsabilidade.